Salve, salve pessoal, professor Forcato de volta. Depois de muito tempo sem gravar nenhum vídeo aí para vocês, né? Mas o canal, então a gente tá passando por algumas mudanças, então o processo de edição fica bem complicado, né? Porque enfim, vocês sabem, a edição toma um certo tempo da gente, né? E a gente agora optou por fazer esse formato de vídeo mais simples, né? Então, estou simplesmente ligando a câmera aqui e falando para vocês, né? Então, tava com bastante pedido de vídeo, enfim, e aí eu tava sem tempo hábil para fazer vídeos para vocês, né? Mas agora então a gente vai retomar de uma forma um pouco mais simples. Então eu espero que da mesma forma vocês continuem aproveitando os vídeos que vão aparecer no canal aí esporadicamente, tá? Então hoje eu vou comentar um pouquinho então com vocês sobre o Brasil Colônia. A gente vai falar basicamente assim, de algumas questões relacionadas a esse processo, né, de descoberta. Alguns historiadores não chamam de descoberta, né, chamam de conquista do Brasil por parte dos europeus, principalmente, obviamente, né, pelos portugueses ali a partir de 22 de abril de 1500, mas nós tivemos presença de outros povos europeus aqui das terras que depois passaram a se configurar então como o que a gente conhece hoje em dia como o Brasil, tá? Primeira coisa, para a gente falar de colonização do nosso país, a gente precisa entender que a descoberta ou a conquista do Brasil, enfim, ela se insere num programa maior, num processo muito mais amplo, que era o processo das grandes navegações, tá? Então, essas grandes navegações começaram, né, a partir ali do século XV, com os portugueses sendo basicamente os pioneiros dessa expansão marítima. São chamados de grandes navegações porque eles começaram a navegar em distâncias cada vez maiores, principalmente a partir da dificuldade que os portugueses tinham em chegar até o Oriente a partir do mar Mediterrâneo, né, por conta basicamente do monopólio das cidades italianas nessa rota de comércio. E a partir disso, então, os portugueses, depois os espanhóis, franceses, enfim, né, começaram a buscar outros caminhos para o Oriente em busca das especiarias. E foi por conta disso, então, que os portugueses se lançaram no Oceano Atlântico para realizar essas navegações, tá? Quando a gente fala, então, em descobrimento do Brasil nesse contexto, a gente precisa lembrar, evidentemente, que quando os portugueses chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500, já existiam muitos povos nativos morando, né, basicamente no nosso país, nas terras que conformaram depois essa nação brasileira. É evidente que não existia uma noção de nação e tudo mais, né, mas essas terras já tinham donos, digamos assim, tá? Então, basicamente, o que os portugueses fizeram foi chegar, né, nesse território e, a partir daí, iniciar um processo de conquista, tá? No entanto, esse processo de dominação ele não se iniciou já a partir de 1500. Então, mais ou menos nos 30 primeiros anos pós chegada dos portugueses no Brasil, a gente vai ter aquilo que nós chamamos de período pré-colonial. Tá? Por que período pré-colonial? Porque basicamente não tinha se iniciado nenhuma forma de povoamento mais extensa, né, nesse território. Então, vinham evidentemente alguns colonizadores, mas o Brasil ficou relegado no segundo plano para Portugal. Tá? Por que o Brasil ficou nesse segundo plano? Porque os portugueses não encontraram metais preciosos em grande quantidade nesse território. Também a colonização era muito custosa, né? Era muito caro, essas navegações não custavam barato, tinha um custo humano também, né, bastante exagerado, porque enfim, você tinha que deslocar um contingente grande de pessoas para conseguir fazer a navegação, né? Lembre-se, né, das tecnologias que existiam na época, então o processo de navegação era muito complicado. E os portugueses não encontraram metais preciosos em grande quantidade aqui. Então, era muito mais vantajoso eles se manterem viajando para o Oriente, né, que eles chamavam de fato de Índias Orientais, do que se aventurar nas Índias Ocidentais. Né? Até porque os europeus não tinham consciência, digamos assim, né, eles não sabiam que estavam num continente novo no século XVI, pelo menos no comecinho do século XVI, né? Então eles chamavam de Índias Ocidentais, tá? Isso
Aí a gente já entra naquela questão, né, de um erro histórico, digamos assim, do Cristóvão Colombo em achar que tinha chegado no Oriente, mas por uma outra parte, né, através de uma outra rota. Então, basicamente de 1500 até 1530, 1532, o que nós temos na nossa história é um período chamado de período pré-colonial. E esse período tem esse nome justamente porque os portugueses não viram muita vantagem em colonizar efetivamente o Brasil, por conta desses motivos que eu acabei de apontar para vocês. A colonização do Brasil começa efetivamente aí sim a partir ali da década de 30 do século XVI, com medo dos portugueses de perderem certas porções territoriais, né, para os espanhóis. Lembrem-se que o Tratado de Tordesilhas, lá firmado em 1494, era uma linha imaginária que dividia o território da América recém-descoberta. Não existia nenhum tipo de cerquinha passando, né, bem bonitinho ali, ó, espanhóis, daqui para cá vocês não passam, ou portugueses daqui para lá vocês não passam. Não, era uma linha imaginária. Então isso acabava gerando, evidentemente, uma série de tensões nessas regiões fronteiriças do Tratado de Tordesilhas, tá? Que ninguém sabia exatamente, né, onde era, pelo menos os colonizadores que acabaram chegando aqui. E também outros povos europeus começaram a aportar, né, nessas terras. Então os franceses fizeram invasões depois na região do Rio de Janeiro, nós tivemos a presença inglesa também, depois a gente vai ter, né, o processo de invasões, entre aspas, né, holandesas na região nordeste. Então havia um medo dos portugueses de perderem, né, territórios que eram localizados na América para essas outras potências mercantilistas europeias. Então, a partir disso, os portugueses começam efetivamente aí sim a colonizar o Brasil, tá? Esse é o meu gato, o Yuki, né? Obviamente ele ia aparecer no vídeo. Eu vou tirar. Oi, Yuki, diga oi lá pro pessoal, né? Agora desce um pouquinho aqui, cara. Aí. Não vai ter edição, tá? Então vai ser assim que vai ficar, beleza? Então, quando a gente fala então desses processos todos, a gente precisa ter em mente isso em primeiro lugar, tá? E daí a colonização efetiva do Brasil começa, né, com o povoamento. Basicamente, colonizar é povoar, né, é tomar conta desse território. O Brasil, apesar de ser uma colônia de exploração nesse contexto, né, lembre-se que a gente tinha colônias de povoamento e de exploração na Idade Moderna, apesar disso, era necessário você trazer gente para cá, né? Sem gente você não consegue dominar o lugar, né? Você não constrói vilas, você não constrói, enfim, estradas, você não povoa, você não cria atividade comercial, atividade agrícola e assim por diante, tá? Então, é a partir ali da segunda metade, né, do século XVI que a gente vai ter, de fato, uma colonização efetiva do Brasil, tá? E dentro desse contexto a gente vai ter então nesse primeiro momento aqui, o início daquilo que nós chamamos, né, tradicionalmente na história, de ciclos econômicos do Brasil. Então a gente vai ter primeiro a exploração do pau-brasil, porque conforme, né, eles cortavam as árvores, você tirava aquela casca, você tirava aquela casca das árvores, né, e isso acabava gerando então uma seiva, né, bem avermelhada. E essa seiva bem avermelhada, ela servia para tinturaria de tecidos na Europa, tá? E através de escambo com os indígenas, né? Então os indígenas trocavam a sua, digamos assim, força de trabalho, né? Eles trocavam, então, basicamente o trabalho braçal que eles faziam por conta de produtos, ou por produtos, melhor dizendo, que eram interessantes para ele, né? Tipo espelho, escova de cabelo, enfim, né? Trocavam ouro também por esses produtos. Por quê? Porque para o indígena, como ele vivia numa sociedade que não tinha nenhum tipo de atividade monetária, né? Não tinha circulação de dinheiro, né? O ouro ele não tinha valor econômico, né? Ele só brilhava lá, enfim, tá? E depois desse ciclo do pau-brasil, então, daí nós vamos ter sim a introdução do ciclo do açúcar, né? O famoso ciclo do açúcar, através do cultivo extremamente extensivo em latifúndios, principalmente na região nordeste. Também acontecia em São Paulo, na região da cidade de São Vicente, né, foi uma das capitanias hereditárias que prosperou dentro da história do Brasil, junto com Pernambuco, né, foram as duas só, né, que acabaram prosperando entre as 15 capitanias. E aí sim, né, essa atividade de exploração de cana-de-açúcar, com a produção de açúcar efetivamente, acabou enriquecendo muita gente, né? Muitos colonos portugueses e também alguns novos, vamos colocar entre muitas aspas, né, brasileiros que estavam aparecendo ali, tá? Então,
É nesse contexto que a gente tem que pensar a atividade econômica brasileira a partir do momento, ou brasileira entre aspas, né, portuguesa, né, metropolitana aqui na colônia, a partir então desse povoamento que começa a se desenvolver efetivamente a partir ali do ano de 1530, segunda metade do século XVI. Tá? Então hoje a gente vai dar só uma pincelada nisso, né, só para a gente ter algumas questões importantes para a gente pensar. E aí no próximo vídeo eu volto também com a história do Brasil para vocês, falando já do ciclo do açúcar e comentando também, né, da estrutura social nesse período, né, nesse contexto. Uma sociedade extremamente patriarcal, marcada basicamente por um caráter agrícola, tá? E também com a prática da escravidão sendo o centro, né, de toda a estrutura econômica desse período. Tá legal? Então eu espero que vocês gostem, né, desse formato novo. Ele é mais direto, mais simples, tá? Mas eu acredito que justamente por ser mais simples eu vou conseguir trazer vídeos com mais frequência para vocês. Eu sei que fiquei bastante afastado do canal aí, né? Mas foram uma série de fatores que acabavam dificultando então a produção dos vídeos, e agora a gente vai tocar dessa forma que eu acho que vai ser mais efetiva e mais frequente também, tá legal? Grande abraço para vocês. O professor Forcato continua na área, tá? E até mais.